Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 2. Henry Maxwell e alguns membros da igreja permaneceram mais um tempo no gabinete. O moço estava deitado sobre um sofá e respirava com dificuldade. Quando surgiu a pergunta sobre o que fazer com ele, o pastor insistiu em levar o rapaz para sua casa. Ele morava ali perto e tinha um quarto sobrando. Rachel Winslow disse: "Minha mãe está sem companhia no momento. Tenho certeza de que para nós seria bom oferecer-lhe um lugar conosco." Ela parecia bem agitada. Ninguém percebeu isso com clareza, estavam todos emocionados por causa do estranho acontecimento, o mais estranho que os membros da primeira igreja podiam recordar. Mas o pastor insistiu em se responsabilizar pelo rapaz, e quando chegou o transporte, o moço que estava inconsciente, porém vivo, foi levado para a casa do pastor. Com a entrada do rapaz no quarto de hóspedes do pastor, começava um novo capítulo na vida de Henry Maxwell. Mesmo assim, ninguém, muito menos ele, sequer sonhava com a incrível mudança que ocorreria em sua definição de discipulado cristão. Esse acontecimento criou uma grande movimentação entre os membros da primeira igreja. Durante uma semana inteira, as pessoas não falaram de outra coisa. A impressão geral era que o rapaz havia perambulado até entrar no templo com um quadro de perturbação mental causada por seus problemas e que durante todo o tempo em que falou estava delirando de febre e sem consciências das coisas a seu redor. Era essa a avaliação mais condescendente que se fazia da atitude do rapaz. Todos também concordavam que não havia traços de amargura nem de queixa no que o moço havia falado. Todo o seu discurso fora feito num tom calmo e argumentativo, quase como se ele fosse um membro da igreja procurando entender uma questão muito complexa. 3 dias depois de ter sido levado para a casa do pastor, houve uma sensível mudança na sua condição. O médico falou sobre ela, mas não deu esperanças. No sábado de manhã, ele ainda se mantinha com vida, embora tivesse piorado rapidamente à medida que o fim de semana se aproximava. Na madrugada de domingo, antes que o relógio marcasse 1h da manhã, ele recobrou um pouco as forças e perguntou se sua filha havia chegado. O pastor havia mandado buscá-la assim que localizou o endereço em algumas cartas encontradas no bolso do rapaz. Depois do desmaio na igreja, foram poucos os momentos em que esteve consciente e conseguiu falar com lucidez. "A menina está a caminho. Ela vai chegar", disse o pastor Maxwell, sentado a seu lado e com o rosto marcado pela semana de vigília, pois havia insistido em ficar ali sentado todas as noites. "Eu não me encontrarei mais com ela neste mundo", sussurrou o moço. Então, com muita dificuldade, proferiu as seguintes palavras: "Vocês foram bons amigos. De certa forma, pude sentir que é isso que Jesus também teria feito." Passados alguns minutos, o rapaz inclinou levemente a cabeça para o lado e, antes que o pastor Maxwell pudesse se dar conta do que havia acontecido, o médico disse baixinho: "Ele faleceu." A manhã de domingo estava raiando sobre a cidade de Raymond. Era exatamente como a manhã do domingo anterior. O pastor Maxwell subiu ao púlpito e ficou de frente para um dos maiores públicos que já haviam lotado a primeira igreja. Ele tinha o cansaço estampado no rosto, como se tivesse acabado de sair de um longo período de enfermidade. Sua esposa ficara em casa com a menina que havia chegado com o trem da manhã, 1 hora depois da morte de seu pai. Ele estava ali no quarto de hóspedes. Seus problemas haviam acabado, e o pastor pôde ver o seu rosto ao abrir a Bíblia, enquanto arrumava vários papéis com anotações que estavam sobre o púlpito, hábito que ele cultivava havia 10 anos. Naquela manhã, o culto teve um novo elemento. Ninguém conseguia se lembrar de algum domingo em que Henry Maxwell tivesse pregado sem suas anotações.
A bem da verdade, ele havia pregado sem notas logo que entrara para o ministério, mas fazia muito tempo que ele escrevia todas as palavras de seu sermão da manhã e quase todas as suas mensagens da noite também. Não dava para dizer que o sermão daquela manhã havia sido contundente ou impressionante. Ele pregou com uma boa dose de hesitação. Estava claro que havia algum pensamento que ele queria expor, mas não se encaixava no assunto que havia escolhido para o sermão daquela manhã. Foi quase no fim da pregação que ele começou a reunir as forças que lhe faltaram no início. Então fechou a Bíblia, saiu de trás do púlpito, olhou para a congregação e começou a falar sobre a cena impressionante da semana anterior. O nosso irmão, de certa forma, essas palavras pareciam um pouco estranhas, vindas de sua boca. Faleceu esta manhã. Ainda não tive tempo para me inteirar de tudo. Ele tem uma irmã que mora em Chicago. Escrevi para ela, mas ainda não recebi resposta. Sua filhinha está conosco e vai ficar durante algum tempo. Então, fez uma pausa e passou os olhos pela congregação e pensou que nunca tinha visto tantos rostos tão solenes e atentos em todo o seu tempo de pastorado. Ele ainda não estava em condições de lhes falar de suas experiências nem do momento crítico pelo qual estava passando. Mas um pouco de sentimento que ele trazia no coração acabou passando dele para o público. De forma alguma, lhe parecia que agiria por impulso se continuasse e lhes transmitisse um pouco da mensagem que ele agora abrigava no coração. Então prosseguiu. As palavras e a aparência daquele desconhecido aqui na igreja no domingo passado exerceram um profundo impacto sobre mim. Não posso ocultar de vocês, nem de mim, o fato de que as coisas que ele disse, seguidas que foram por sua morte dentro da minha casa, levaram-me a questionar como nunca antes o que significa seguir Jesus. Tampouco estou em condições de condenar as pessoas, ou até certo ponto condenar a mim mesmo, seja em nosso relacionamento como cristãos com aquele rapaz, seja com o número de pessoas que ele representa em todo o mundo. Mas nada disso impede que eu sinta que muito do que ele disse é tão vital e verdadeiro que precisamos encarar tudo isso e oferecer uma resposta, ou do contrário, estaremos condenados como discípulos de Cristo. Grande parte do que foi falado aqui no domingo passado tinha a natureza de um desafio para o cristianismo, visto e vivenciado em nossas igrejas. Desde então, tenho sentido isso de forma cada vez mais palpável. E acho que o melhor momento para mim é agora, momento de propor um plano ou um propósito, algo que está tomando corpo em minha mente, uma resposta satisfatória para muito do que foi dito aqui no domingo passado. Henry Maxwell fez uma nova pausa e olhou para o rosto de toda aquela gente. Havia homens e mulheres sérios e influentes na primeira igreja. Ele podia ver Edward Norman, proprietário do jornal Diário de Notícias de Raymond. Fazia 10 anos que ele era membro da primeira igreja. Era um homem de grande honra na cidade. Ali estava Alexander Powers, um típico ferroviário, superintendente da grande oficina de manutenção de trens de Raymond, alguém que parecia ter isso no sangue. Ali também se encontrava Donald Marsh, diretor do Lincoln College, situado nos arredores de Raymond. Milton Wright, um dos grandes comerciantes de Raymond, com pelo menos uma centena de homens trabalhando para ele em várias lojas, também estava presente. O Dr. West, embora relativamente jovem, era tido como autoridade em cirurgias especiais. Encontrava-se também o jovem Jasper Chase, autor que havia escrito um livro de sucesso e aparentemente estava trabalhando em um novo livro. Ali se achava a senhora Virginia Page, a herdeira que, com o falecimento recente do pai, tinha herdado no mínimo $1 milhão. Pessoa dotada de atrativos pessoais e intelectuais incomuns. E não menos importante, ali estava também Rachel Winslow, em seu lugar
no conjunto coral, irradiando naquela manhã uma luz de beleza peculiar de tão interessada que estava em todo aquele quadro. Em vista de tais elementos na primeira igreja, havia razão para que Henry Maxwell se sentisse satisfeito sempre que pensava em sua paróquia como fizera no domingo anterior. Havia um grande número de indivíduos influentes que eram membros daquela igreja. Mas, naquela manhã, ao observar aqueles rostos, ele tentava imaginar quantos deles abraçariam a estranha proposta de que ele estava prestes a fazer. Ele prosseguiu devagar, dando-se tempo para escolher as palavras com cuidado, deixando para as pessoas uma impressão que elas nunca tinham tido, mesmo nos melhores momentos de pregação dele. A proposta que vou fazer agora é algo que não deveria parecer estranho e muito menos impossível de ser executado. Assim mesmo, tenho consciência de que ela será vista assim por um número talvez até grande de membros desta igreja. Mas, para que tenhamos plena compreensão do que eu estou pensando, farei minha proposta de forma direta, talvez abrupta. Quero voluntários da primeira igreja que se comprometam séria e honestamente durante um ano a não fazer coisa alguma sem antes perguntar: o que faria Jesus? Depois de fazer essa pergunta, cada um deverá seguir Jesus de acordo com o seu conhecimento, não importando em que isso possa resultar. É claro que eu me incluo nesse grupo de voluntários, tendo a certeza de que esta igreja não se sentirá surpresa com minha conduta no futuro, pois será baseada neste modelo de ação e não fará oposição a nada que venha a ser feito se determinada coisa for o que todos pensam que Cristo faria. Está claro o sentido que acabei de dizer? No fim deste culto, gostaria que todos os membros dispostos a fazer parte desse grupo não saíssem, para que possamos discutir os detalhes do plano. Nosso lema será: o que faria Jesus? Nosso alvo será agir da forma como ele agiria se estivesse em nosso lugar, qualquer que sejam os resultados imediatos. Trocando em miúdos, nossa proposta é seguir os passos de Jesus do modo mais próximo e literal possível em relação ao que cremos que ele ensinou a seus discípulos. E os que se dispuserem a fazer isso assumirão o compromisso de que irão agir assim durante um ano inteiro a partir de hoje. Henry Maxwell fez outra pausa e olhou para as pessoas ali sentadas. É difícil descrever a sensação que uma proposta tão simples parecia ter causado. Atônitas, as pessoas olhavam umas para as outras. Aquele não era o jeito de Henry Maxwell definir o discipulado cristão. Era evidente a confusão no pensamento das pessoas a respeito da proposta. Ela fora perfeitamente entendida, mas parece que havia uma grande diferença de opiniões quanto à aplicação do ensinamento e do exemplo de Jesus. Com tranquilidade, ele encerrou o culto fazendo uma breve oração. A organista começou o pós-lúdio logo após que a bênção foi impetrada, e as pessoas começaram a sair. Muita gente saiu conversando. Grupos com pessoas animadas se espalharam por todo o templo discutindo a proposta do pastor. Era óbvio que tudo aquilo havia provocado uma grande discussão do assunto. Depois de vários minutos, ele pediu que todos os que haviam resolvido ficar se dirigissem para o salão social, adjacente ao lugar onde se encontravam. Ele mesmo havia ficado envolvido falando com várias pessoas na parte da frente da igreja e, quando se virou, o local já estava vazio. Então, seguiu para o salão social e quase ficou chocado ao ver as pessoas que estavam no recinto. Ele não havia tentado pressupor a presença de nenhum dos membros, mas também não esperava que tanta gente estivesse disposta a participar de uma prova literal do discipulado cristão. Havia por volta de 50 pessoas, dentre as quais se achavam Rachel Winslow e Virginia Page, o Sr. Norman, o diretor Marsh, Alexander Powers, superintendente da empresa ferroviária,
Milton Wright e Dr. West e Jasper Chase. Fechando a porta do recinto, ele se posicionou de frente para o grupo. Estava pálido e seu queixo tremia de emoção. Era indiscutível que se tratava de um momento crucial em sua vida e na vida do rebanho. Antes de ser tocado pelo Espírito Divino, nenhuma pessoa pode afirmar que o Espírito pode fazer, nem como pode mudar o curso de uma vida inteira de hábitos arraigados nos pensamentos, nas palavras e nos atos. Henry Maxwell, como já dissemos, ainda não estava entendendo bem o que vinha acontecendo, mas tinha consciência de que sua definição de discipulado cristão estava dando uma enorme guinada. A profundidade dos sentimentos que ele tinha ao olhar para o rosto daqueles homens e mulheres era difícil de ser avaliada. Pareceu-lhe que a palavra mais apropriada para o início daquilo era uma palavra de oração, e ele pediu a todos que orassem com ele. Assim que começaram a orar, logo, nas primeiras palavras, todos perceberam a presença inconfundível do Espírito. E a força dessa percepção aumentava à medida que a oração prosseguia. Todos podiam senti-la. O recinto estava repleto da presença do Espírito, uma presença tão óbvia que quase era visível. Terminada a oração, houve um período de silêncio que durou um bom tempo. Todos estavam com a cabeça curvada. Podiam-se ver lágrimas no rosto de Henry Maxwell. Não havia como ter certeza maior da bênção divina, mesmo que se ouvisse uma voz do céu confirmando o compromisso que aquelas pessoas haviam firmado de seguir os passos do Mestre. E assim começou o mais sério movimento da história da primeira igreja de Raymond. Todos nós entendemos, disse ele num tom de voz tranquilo, o que nos comprometemos a fazer. Assumimos o compromisso de fazer todas as coisas do nosso dia a dia só depois de responder a seguinte pergunta: o que faria Jesus? Qualquer que sejam as consequências que isso traga. Qualquer hora dessas, poderei contar a vocês todos a mudança maravilhosa ocorrida em minha vida no período de uma semana. Não posso fazer isso agora, mas a experiência que tenho vivido desde o domingo passado tem me deixado tão insatisfeito com minha antiga definição de discipulado que me vi obrigado a tomar essa atitude. Não ousei começar isso sozinho. Em todas essas coisas, sei que estou sendo guiado pela mão do amor divino. O mesmo impulso de Deus deve tê-los guiado também. Todos entenderam direito o compromisso aqui assumido? Tenho uma pergunta, disse Rachel Winslow. Todos se viraram na direção dela. O seu rosto irradiava uma beleza que não poderia advir de nenhuma beleza humana. Estou meio na dúvida quanto à origem do nosso conhecimento acerca do que Jesus faria. Quem vai decidir por mim o que ele faria em meu lugar? Estamos vivendo em outros tempos. Há muitas questões que nos deixam perplexos em nossa cultura, questões que nem sequer foram mencionadas nos ensinamentos de Jesus. Como vou fazer para decidir o que ele faria? Não conheço nenhum meio, respondeu o pastor, a não ser aprender de Jesus pela mediação do Espírito Santo. Lembre-se do que Cristo disse a seus discípulos acerca do Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Não conheço nenhum outro critério. Todos teremos de decidir o que Jesus faria, recorrendo a essa fonte de conhecimento. E se ao fazermos certas coisas, os outros disserem que Jesus não agiria assim? Perguntou o superintendente da Estrada de Ferro. Não será possível evitar essas coisas, mas precisamos ser totalmente honestos com nós mesmos. O padrão de comportamento cristão não pode variar na grande maioria dos nossos atos.
Assim mesmo, um membro da igreja pensa que Jesus faria isso e aquilo, mas outro se recusa a concordar. Como fazer o desempate em caso de opiniões divergentes a respeito da conduta de maior afinidade com Cristo? Vai ser possível sempre chegar às mesmas conclusões em todos os casos? Perguntou o diretor Marsh. O pastor Maxwell ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu: Não acho que devemos ter essa expectativa, mas se o que nos interessa é seguir os passos de Jesus de forma legítima, com sinceridade e conhecimento, não consigo acreditar que haverá confusão, quer em nossa mente, quer na opinião de terceiros. Por um lado, precisamos não cair no fanatismo. Por outro lado, devemos ser cautelosos. Se o exemplo que Jesus deu é o que o mundo deve seguir, com certeza é algo viável. Mas precisamos ter consciência desse fato importante. Uma vez que tenhamos pedido ao Espírito Santo que nos mostre o que Jesus faria e tendo recebido uma resposta, devemos agir sem nos preocupar com os resultados que possam nos atingir. Isso está claro? Todos os presentes olharam para o ministro em sinal de consentimento solene. A proposta havia sido totalmente entendida. Henry Maxwell notou que o presidente da Sociedade de Jovens e vários de seus integrantes estavam sentados no fundo, atrás de homens e mulheres mais velhos. Todos permaneceram um pouco mais para conversar sobre alguns detalhes e fazer perguntas. Resolveram que os membros iriam se reunir uma vez por semana e relatar uns aos outros o resultado de suas experiências seguindo Jesus daquele modo. Henry Maxwell orou novamente. E a exemplo do que havia acontecido antes, o Espírito se fez presente. Todos permaneceram de cabeça baixa por um longo período. Por fim, foram embora em silêncio. O sentimento que predominava não era apropriado para palavras. O pastor apertou a mão de cada um dos presentes à medida que iam saindo. Então, foi para seu gabinete, que ficava atrás do púlpito, e ajoelhou-se. Ficou ali sozinho quase meia hora. Ao voltar para casa, dirigiu-se ao cômodo onde estava o corpo do rapaz. Olhando para o seu rosto, clamou no coração, pedindo forças e sabedoria. Ele ainda não tinha percebido que ali se iniciara um movimento que levaria à mais impressionante série de eventos de toda a história da cidade de Raymond.